cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vem você que está nos assistindo do seu lado. Nós vamos, irmãos, orar um pouco, para depois estarmos louvando o Senhor e dando sequência ao nosso culto. Amém? Vamos de pé. Ter 3 palavras de oração. Pedir a Mônica que ore, nossa irmã Laudicéia e a nossa irmã Elisete termina com a oração. 3 orações. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças a Deus te damos, Senhor Deus, por essa manhã maravilhosa, Senhor, Glória a Deus, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus, Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos. Por esta, Senhor Deus, Santa Ceia nesta manhã, Senhor. Seja conosco, Senhor Deus, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor Deus, nesta manhã, em nome do seu Filho amado Jesus, Pai. Pai, Senhor Deus, do teu servo, que você encontrou aqui. Vai tirando todas as dificuldades do impedimento, Pai. Traga eles em paz, Senhor Deus, Pai. Possamos, Pai, em uma união só, Senhor Deus, celebrar a Santa Ceia nesta manhã. Pai, em nome do seu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meu Pai. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor. Para agradecer, Senhor, a noite, meu Pai, que nos dá, Senhor. E este dia, meu Deus, maravilhoso, pela frente, meu Pai, suas bênçãos, meu Deus. Senhor, venha, Senhor, nos abençoar, meu Deus, nessa santa ceia, meu Deus, Senhor. Faça a tua obra, meu Deus, neste lugar, Senhor. Senhor, venha nos ajudar, cada um, meu Deus, na tua presença, Senhor. Deus de glória. Venha, Senhor, visitar meus filhos, meu Pai, meus netos, Senhor. Deus de maravilha. Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, como dá esta família, Pai. Faça a tua obra, meu Deus. Visita neste momento a cada um, meu Deus. Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus. Glória a Deus. Soberano, Deus eterno, Pai. Aleluia. Pela noite passada, por essa linda manhã de feliz. O maior milagre que Deus já fez. Deus que poderoso. Aleluia. O maior presente. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, por nós estarmos aqui na sua casa. Santo, santo é o Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Toma agora o primeiro lugar. Glória, glória. Do Senhor. A casa do Senhor, tudo foi feito para a tua glória e para a tua honra. Nos conceda de culto, de vitória, uma ceia de bênção e nos conceda o restante de dia abençoado. Aleluia, Jesus. Todo o teu povo que já está aqui nessa hora, te adorando na beleza da tua santidade. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse dia. Muito obrigada, Pai. Obrigada mesmo. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos? Nós vamos cantar o 301 da nossa harpa. 301 da nossa harpa. Hoje nós estamos para agradecer a Deus por Jesus. Por isso, a Maria Milana esteve aqui, deu a sua vida por nós, abriu as portas do céu para nós. E hoje vamos estar ceando mesmo. Yeah.
Senhor, foi uma ordem de Jesus, não é? Todas as vezes que comeram este pão e beberam o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha, não é? Até que Ele venha. Então as igrejas se reúnem pela manhã, à noite, se reúnem mensalmente, semestralmente, anualmente, não importa o quanto ou quando se reúne, mas ele diz: todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então a morte do Senhor foi exatamente o ato de Deus através de Jesus para trazer a criatura de volta ao Criador. Quando nós lemos Isaías 53, nós vemos aqui que o profeta messiânico, ele detalha como foi o sacrifício de Jesus, não é? Lendo um pouco antes, no 52, começando no 13, no 52, diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações e reis, fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Aqui, quando disse o seu parecer era diferente, ninguém gostava, não podia olhar para Jesus, porque quando Jesus foi preso, ele foi levado para um local e ali se bofetearam ele, e ele ficou todo desfigurado, batendo com o pau no rosto dele, a boca, eu imagino, os olhos bugalhados, aquele rosto horrível, não porque ele fosse assim, mas porque ele tinha passado e pago um preço a nosso favor, não é isso? E no 53 ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, portanto, os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito, e com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Veja o preço que Jesus pagou, amados, para nós termos acesso um dia a entrar na cidade santa pelas portas. Como devemos valorizar, queridos, o que Ele fez por nós, não é? Às vezes entramos na igreja, às vezes sentamos, cantamos, testemunhamos, mas Ele está olhando para você, até onde você valoriza o que Deus fez, até onde você já entendeu o preço que Ele pagou. E quando eu olho o Senhor, não é? Como é que Ele vê a sua criatura? O que Ele espera de nós, queridos? Hoje, ao tomarmos a ceia, diz assim: lembrai da sua morte, anunciai a sua morte até que Ele venha. Então a morte dele foi que nos deu vida. E o que Ele espera de você e de mim? Aí eu vou gostar de ler com vocês o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, quando é Deus falando, não é, de um homem cuja vida foi um exemplo para todos nós. Quem era Jó? Só para nós analisarmos um pouquinho. Jó não era hebreu, mas ele ouviu falar de Deus, ouviu sobre quem era Deus e abraçou a fé em Deus. Mas ele abraçou de uma maneira tão forte que o Senhor vai falar, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Olha só, a primeira citação de Deus sobre Jó: sincero, depois ele diz reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 qualidades que Deus espera em cada um de nós. Primeiro, ser sincero. O que é ser sincero? Está lá no 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é luz? Luz é aquilo que está claro, irmãos. Não há nada escondido. Eu tenho que olhar para o irmão, não é sorrir para o irmão, e como a obra da restauração, graças a Deus, restaurou essa prática, saudar com o ósculo santo, o ósculo do amor. O que há de mais triste no coração de Deus é ver um crente que tem aparência de crente, mas a vida dele não é de crente. Alguém disse para mim: pastor, o senhor precisa pregar sobre os casais, porque tem casal que na igreja parece um santo, em casa ele vira uma pessoa desordenada, até bate na esposa, depois vem para a igreja e canta e prega. Irmãos, isso é um pecado terrível. O que Deus está olhando com essa falta de transformação nessa vida? Porque o que o Senhor espera de nós? Espera de nós o que Jesus disse para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nascer de novo quer dizer começar, como está lá em 1 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura. Você está sendo preparado para encontrar com o teu Salvador e conviver com Ele na eternidade. Mas como é que você vai viver com Ele na eternidade se você não está vivendo com Ele aqui? Nós começamos a viver com Deus aqui, com a maneira de ser, com a maneira de ver, com a maneira de fazer. Por isso é que a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nós de fato vivemos no mundo distante de Deus, não é? Está lá no livro de 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O que o maligno veio fazer? Roubar, matar e destruir.
Como é que estão os lares sem Deus, irmãos? Mas nós temos Deus, nós temos o Senhor, e o Senhor não vai te encontrar nos domingos, nos cultos dominicais, não. O Senhor está com você quando você acorda, todos os dias, quando você sai para trabalhar, quando você sai para a escola. Ele está te vendo, está vendo o que você faz, o que você vive, está vendo o seu relacionamento com a sua esposa, está vendo o seu relacionamento com os seus filhos. Então, em tudo isso, nós temos que ter a característica de ser, primeiro, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o crente fica aquele crente formal, aquele crente de aparência, não tem vida com Deus. Lá no capítulo 5 de João, no versículo 39, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Agora vê o verso de número 40: e não quereis vir a mim para ter vida. Para ter vida tem que ir a Jesus. E como é que você vai a Jesus? Aqui está a sua palavra, através da sua palavra. Aqui está todo o ensinamento que nós precisamos, irmãos, para ter uma vida com Deus, para ter uma vida segundo o padrão de Deus. O padrão de Deus é perfeito, por isso que nós caminhamos cada dia até chegarmos à estatura do varão perfeito. E quando falo varão, varão também. Como é que a mulher está? Porque às vezes focamos no homem. E a mulher, como ela está? O que ela está fazendo? Como ela está fazendo? Porque, queridos, é muito importante que a esposa também ela tenha uma vida no altar de Deus. Lá no capítulo 31 de Provérbios diz, onde fala da mulher, né? A mulher que é sábia, a mulher que é excelente, a mulher que teme a Deus, e uma mulher que vai inclusive ajudar o marido se ele não for um cristão, porque vai ver a maneira de agir no seu lar. O marido precisa ter uma vida no altar, e a mulher também tem que ter uma vida no altar, porque ele pagou o preço, ele nos libertou. Quando nós lemos no capítulo 2 do livro de Hebreus, nós vemos aqui o escritor aos Hebreus, ele vai falar o que Jesus fez por nós e por que fez. Hebreus capítulo 2, do versículo 14 ao 15, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Quando Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário, quando ele expirou, quando ele disse ao Pai: Pai, está tudo consumado, ali ele estava exatamente libertando a humanidade do jugo satânico. Como diz o 15, diz assim: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a servidão. Você estava sujeito. Davi disse: em pecado eu fui formado em iniquidade. Nós nascemos assim. Ninguém nasce santo, ninguém nasce salvo, ninguém nasce perfeito. Nós nascemos no mundo trazendo as sequelas exatamente do que o nosso pai Adão deixou para nós ao pecado. Quando Adão pecou, ele automaticamente levou toda a humanidade a viver, a sofrer as consequências do seu pecado. Está escrito no livro de Romanos 5,12: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Você nasce assim. Há pessoas que acreditam: não, eu já fui desde antes da existência, eu já fui escolhido por Deus e predestinado. Queridos, eu não compartilho desta visão. A nossa eleição está em Cristo, a nossa predestinação está em Cristo. Nós em Cristo é que começamos a desfrutar das glórias da eternidade. Há uma eternidade que nos aguarda, não é? Mas quando deixamos este corpo, nós vamos chegar diante de Deus. Eu disse: mas é só quando a ressurreição? Não. A ressurreição vai ser para você ter um corpo glorificado. Mas quando você deixar este corpo, porque você é espírito, é alma e corpo. O corpo vai para a sepultura, o espírito, a alma, eles estão na presença de Deus. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volta à terra como é,
espírito volta a Deus que o deu, mas para o espírito voltar a Deus, ele tem que ter aceitado Jesus. Jesus deixou isso claro lá em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, quando lemos a palavra aqui em Efésios 2, diz assim: é Jesus, através de Paulo, que está nos instruindo, vos vivificou. Quem vivificou? Jesus. Estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora eu leio: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então imagine, você nasce filho da ira, mas Jesus muda essa situação, porque quando você crê em Jesus, por isso que diz por todo mundo, é a nossa missão. Prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Quando você está falando de Jesus para alguém, essa pessoa está às vezes fechada, não valorize. Imagina você chegar perto do defunto e começar a conversar com ele. É coisa de louco, né? Uma vez alguém contou uma história que eram dois amigos que beberam cachaça. Eles viviam embriagados o dia inteiro. Um morreu e o outro amigo foi no sepultamento. Quando viu aquele companheiro dele ali, expirado, sem vida, mas ele não entendeu, ele estava embriagado. Ele chegou perto dele, mandou ele cheirar a cachaça. Olha aqui, companheiro, toma comigo. Mas como é que ele ia sentir o cheiro ou querer a cachaça? Ele estava morto. Uma pessoa morta, assim está o mundo. Pega pessoas intelectuais, mas está morto espiritualmente, não entende Deus. Para muito deles, Deus nem existe. Que pena, porque esse entendimento sobre Deus, todos terão um dia, mesmo os ateus. É quando eles deixarem este corpo pisar na eternidade, aí ele vai acordar e dizer: meu Deus, aonde eu estou? Por que estou? Aí ele leva lá para o capítulo 16 de Lucas, onde conta a história do rico e do Lázaro. Lázaro morre, vai para o seio de Abraão, não é? O rico morre, vai para o inferno, e lá no inferno ele vê Lázaro, ele olha para o pai Abraão. Aí ali é a situação do salvo e a situação do perdido. Aí o perdido acorda, aí ele vai lembrar que ele tem cinco irmãos que não conhecem a verdade, porque agora o entendimento sobre Deus abriu para ele e ele não pode voltar. Ele roga. Diz alguém que no inferno é o lugar onde a oração não é respondida, não é? Ele lembra e diz para Abraão: manda Lázaro voltar, manda ele voltar e pregar para os meus. Eu tenho cinco irmãos que vão vir para o mesmo lugar que eu estou. E pai Abraão olha para ele: filho, lá embaixo tem Moisés e os profetas, quer dizer, tem os pregadores que estão anunciando. Não, pai Abraão, eles não vão acreditar nos pregadores, mas se Lázaro voltar, eles vão acreditar. Aí Abraão encerra, né, dentro desse contexto, com essa palavra: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém volte dos mortos. E aí encerra-se aí está o quadro da eternidade. Para aqueles que têm Deus, o seio de Abraão. Para aqueles que não têm Deus, a eterna perdição. Queridos, porque Jesus morreu, os olhos de Deus viram o estado que aguardava a humanidade. Por isso que em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é vida eterna? É vida na era vindoura. O que é morte eterna? É morte na era vindoura. Quando saímos deste corpo físico, porque aqui nós temos uma passagem, estamos de passagem, a eternidade nos aguarda. Como Jesus aqui
para estar sem Jesus lá. Então, queridos, a minha reflexão nesta manhã, antes da Santa Ceia, antes dos louvores que nós vamos estar apresentando ao Senhor, que nós vamos concluir com a ceia, não é? É só para nós pararmos e meditarmos o que estamos fazendo aqui. Por que nós vamos lavar os pés antes de tomar a Santa Ceia? É outro ponto que precisa ser focado também. Por que lavamos os pés? Quando Jesus estava tomando a ceia, ele ia ministrar a ceia para os discípulos. Ele escreveu o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Está falando daquela noite que eu chamo de fatídica. Seria a última noite que ele estaria com seus discípulos antes da morte. Ele senta com eles, não é? Está tudo preparado, foi um lugar especial. Então, quando Jesus vê a conversação dele, de repente Jesus levanta, não é? Está lá no capítulo 13, no versículo 4, levantou da ceia, tirou os vestidos de cima, colocou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Eles se assustaram, porque quem lavava os pés do visitante eram os escravos ou o senhor da casa. Se ele não tivesse escravo, era comum na Palestina isso. Mas então, quando Jesus lava os pés do primeiro, lava os pés do segundo, chegou no Pedro. Pedro era aquele homem forte, ele falava mesmo. Ele disse: Senhor, tu vai lavar os pés a mim, sendo meu mestre, sendo meu Senhor? De jeito nenhum. Nunca você vai me lavar os pés. Ele não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas quando você não entender, faça com areia, guarda no coração. Vai seguindo a obra, vai fazendo o trabalho. Não tente entender Deus. Você nem eu, ninguém tem capacidade de entender Deus. Para entender Deus, sabe o que você tem que acontecer com você? Você tem que falar com Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa Deus trabalhar e fazer o que Ele tem que fazer, e Ele vai fazer mesmo, queridos. Então, nós vamos ver que Jesus, quando está lavando os pés, ele conversando com Pedro, ele diz assim: aquele que já se banhou, olha só, não precisa lavar mais nada, porque tudo está limpo, só lavar os pés. Aí você para e diz assim: mas o cabeçalho que tem nesse texto é uma lição de humildade. Não deixou de ser uma lição de humildade, mas o Senhor falou em limpeza. Já está limpo, já está limpo quem se banhou no batismo. Quando você batiza, você está limpo, né? Só que você batizou porque você creu e fez essa profissão de fé, então se batizou. Mas agora o que vai acontecer? Agora você precisa dar continuação a essa limpeza. Então, por que Jesus lavou os pés? Então ele disse assim, não é? Precisa lavar o pé, porque no mais está todo limpo. O lavar os pés, nós fizemos uma análise com a história da igreja primitiva, que na igreja primitiva eles lavavam os pés. É uma coisa muito interessante. Por isso que lá em Timóteo está escrito assim: quando escreveu uma viúva, veja se ela tem a casa, mora, os filhos, e se lavou os pés aos santos. Porque já naquela época tinha aqueles crentes reticentes que diziam: eu não lavo o pé de ninguém, não é? Então ficava reticente. Mulheres também ficavam assim. Então elas não estavam qualificadas para serem colocadas, né, na lista de compromissos financeiros da igreja. São pontos que nós precisamos analisar. E o que nós devemos de fazer? Eu sempre dou essa palestra quando vou falar sobre o lava-pés. Para que serve o lava-pés? O lava-pés serve primeiro para você fazer um exame para dentro, introspectivo. Como é que eu estou diante de Deus? Está na hora de fazer a preparação para sentar à mesa com o Filho de Deus. Um exame introspectivo, né? Retrospectivo. O que eu fiz antes? Né? Como é que eu estou? Um outro fator muito importante no lava-pés é nós ver como é que nós estamos no nosso relacionamento dentro da igreja. Será que eu tenho uma reserva com algum dos irmãos ou das irmãs? Será que eu não toquei no nome da irmã, não falei mal dela porque eu ouvi alguém falar sem saber se procedia ou não, mas eu passei adiante? Será que? Então você tem que estar indagando.
Será que você está dando aquele ócio do santo puro? Você está abraçando a irmã, mas é um abraço verdadeiro? Porque lá fora existe aquele abraço hipócrita, né? Uma mulher chega para outra, abraça e você está linda, fulano. Depois que ela se retira, chega para mim e diz assim, como é que é ridícula, né? Ela falou que ela estava linda. Quando chegou para outra, disse, olha, ela está ridícula. Será que ela não tem espelho na casa dela? Mas isso são os ímpios, irmãos. O crente não. Fale cada um a verdade no seu companheiro. Chega para ela e fala. Agora, se você não vigiou, eu me lembro de uma vez, eu era um pastor recém-consagrado, aí chegou um irmão e falou mal de um outro pastor. Falou mal dele, é isso, é aquilo, e eu concordei com ele. Depois aquele irmão chegou, ele falou mal e eu concordei. Quando aquele irmão chegou, veio correndo me abraçar e me escular. Eu falei, não vou te abraçar nem te escular antes de te pedir perdão. Preciso que você me perdoe, porque alguém tocou no seu nome, falou alguma coisa desagradável e eu acabei concordando. Então eu estou errado, eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. Mas ele conhecia, né, que era o primo dele. Então liga para ele, não, ele fala dele, mas eu quero te dar um abraço, um ócio. O ócio tem que ser dado assim. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Teu coração está limpo? Será que nós, com esse nosso grupo daqui, se nós olharmos daqui para todos, podemos dizer, eu estou em paz com todos, eu posso oscilar, né? Mas se você tiver uma reserva com alguém, tome cuidado, porque muitos crentes não vão entrar no céu porque não perdoou alguém a sua ofensa. Uma vez eu pregava isso, a irmã de viagem, na minha viagem missionária, desse Brasil todo, pastor Gênesis. O senhor pregou que se uma pessoa tem uma reserva, a outra não entra no céu. Eu falei, não, eu preguei, está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, vai lá, pega Mateus 18, onde Jesus vai falar sobre a doutrina do perdão. Ele conta a história do homem que devia 10.000 talentos, cada talento valia 6.000 dinheiro. Então, multiplicando 6.000 por 10.000, dá 60 milhões de dinheiro. Ele devia, não tinha o que pagar. Procurou o credor dele, aquele devia, se humilhou, pediu misericórdia. E ele então perdoou aquele cidadão. E ele foi embora. Só que quando ele foi embora, encontrou com o servo dele, quer dizer, uma pessoa igual a ele, que lhe devia 100 dinheiro. Ele foi perdoado em 60 milhões de dinheiro. Encontrou que ele devia 100 dinheiro. O que ele fez? Procurou ele. Chamou ele, você vai me pagar o que você me deve. E o que devia 100 a ele, fez o que ele fez com quem ele devia 60 milhões. Dobrou o joelho, pediu misericórdia. Ele disse, de jeito nenhum, você tem que me pagar. Prendeu ele, disse, você só vai sair daí quando me pagar o que você me deve. Mas alguém viu aquilo, procurou aquele senhor que ele devia 60. Você sabe o que é que o fulano fez com um companheiro dele que devia 100 dinheiro nele? Não perdoou, prendeu, falou, chama ele de cara. Rapaz, eu te perdoei, você me devia 10.000 talentos, 60 milhões de dinheiro, eu te perdoei. Não era seu dever perdoar o meu próximo? Pegou ele, agarrou e disse assim, prenda esse homem, só sai daí quando me pagar o último centavo que ele me deve. E aí Jesus termina no verso 35, assim fará vocês, meu Pai Celestial, se não perdoar o seu próximo as suas ofensas. É sério isso, irmãos? Vamos tomar essa ceia, vamos comer bastante. Você tem batido na sua mulher? A sua mulher tem xingado? Como é que estão os seus filhos? Você já abriu a boca quando vê um filho errado, dizer que ele não presta, que ele não vale, que ele não vale nada? Você, quando abre a sua boca, que fala contra o seu filho uma palavra errada, você está profetizando a desgraça para ele. Por que Jesus disse, não saia da vossa boca, né, palavras top, mas só que for para edificação? E depois diz assim, não amaldiçoe, abençoe. É proibido amaldiçoar, abençoar aos que nos perseguem, falai bem que vos falam mal, orai pelos que vos
Ele já morreu para o mundo e para todas essas artimanhas diabólicas que dominam essas famílias e as pessoas. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha os preços que o Senhor pagou para te dar essa vitória, essa vez. Então você precisa tomar muito cuidado. Por que lavamos os pés? Que é isso que eu estou focando, não é? É um momento de uma auto-reflexão. E se você tem uma diferença com alguém, é muito importante que essa pessoa seja a pessoa que você vai lavar os pés. Mas chame ela, diga para ela: olha irmão, eu quero o seu perdão. Eu não vigiei, eu fiz isso, eu falei isso, enfim, eu quero limpar o meu coração e eu não tenho o sabão nem o esfregão. Está tudo com você. O meu sabão e o meu esfregão para limpar o meu coração é o teu perdão. Me perdoa em nome de Jesus. Aí sim, deixa eu lavar os teus pés. Você lava os meus pés. É muito importante, irmãos, que quando você estiver lavando os pés das pessoas, diga assim: Senhor, eu estou fazendo a manutenção do teu servo. Abençoa ele, abençoa ela, porque o lava-pés é a nossa manutenção. No mais está limpo, mas precisa de lavar os pés uns dos outros. Olha só que coisa tremenda, lavar os pés uns dos outros. Você está fazendo a manutenção, mas o teu coração tem que estar limpo, não é? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas verão a Deus na eternidade só, não. Começa a ver a Deus aqui. Se você sai daqui, fala do seu pastor, fala da sua irmã, você só pode falar de uma pessoa com ela mesma. Chama ela em particular, fala: eu não estou aceitando isso. Não sai, não procure outra pessoa para falar mal, porque você está pecando diante de Deus. E Deus não aceita isso, meu irmão. Não é? A Bíblia diz assim: se tu vê o teu irmão pecar, repreende ele entre você e ele só. Olha só, a coisa é muito pessoal. Não é isso? Mas você não, você já falou para todo mundo uma coisa que você achou, ou que você entendeu que veio contra você. Tudo isso, meus irmãos, vai criando assim aquela parede entre você e a glória de Deus na sua vida. Você canta, não tem alegria. Você prega, não tem mensagem. Você está no culto, mas está vazio. O que está acontecendo comigo? Vamos repetir as 4 qualidades encontradas em Jó. Vamos dizer junto, vamos lá: sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Entendam isso, queridos. Nós vamos lavar os pés, nós vamos tomar ceia, mas como é bom nós estarmos preparados. Por isso aqui no 1 Coríntios 5:28 diz: examine-se, olha só, examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Mas tem que haver um exame introspectivo, não é? Retrospectivo, porque o futuro só pertence a Deus, mas o passado e o presente, o passado serve de lembrança, como disse o sábio, né? Entendemos a vida olhando para trás, mas nós vivemos a vida olhando para frente. Amém, irmãos? Então eu estou fazendo essa introdução com vocês, porque a palavra diz, né? Todas as vezes que comermos este pão e bebermos deste cálice, o que ele faz? Lembrai da morte do Senhor. Por que ele morreu? Para te libertar do jugo satânico de tudo que eu falei, que são os malefícios daqueles que não têm Deus, não é? Eu quero até terminar essa palestra, com essa introdução, lendo com vocês. Agora eu quero que vocês leiam comigo 2 de Pedro. Eu chamo essa 2 de Pedro, do capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 11, como um GPS para o céu. Se você tivesse, você põe agora mesmo, eu entrei no Uber, e o rapaz botou lá, né, o meu endereço, aí trouxe aqui. Interessante isso, né? Então o GPS vai te levar em algum lugar. Agora eu quero dar para vocês o GPS do céu. Quem quer o GPS do céu? Levante, vamos de pé. Eu leio o verso, vocês leem o outro, terminamos junto hoje.
irmãos. Eu disse 2 de Pedro, capítulo 1, começando do verso 3, vamos até o 11, lemos juntos. Acharam aí? Vamos lá. Olha só o que está escrito aqui, a irmã vai estar colocando no telão para nós. Vamos lá. Eu leio o verso assim, diz o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, diga a vida. E a piedade, diga piedade. Piedade quer dizer uma vida cristã. Quando fala em ímpio, a palavra ímpio, o prefixo IN é negativo, mas piedade quer dizer piedoso, que respeita, que valoriza as coisas de Deus. Mas como tem piedade que não valoriza, vamos lá. Piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, vocês. Pelas quais a igreja obras honestas, pelas quem participaram aqui na mesa de eles, a fim de escapar da corrupção e pela consciência. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, vocês. E a ciência, a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade, vocês ouvem. Porque se vós houver piedade, essas coisas não vos deixarão ociosas e mistérios de conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Juntos o 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode sentar. Vocês estão prestando atenção nesse fechamento, nesse verso 11? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada. Nós estamos candidatos à entrada. Mas será que nós largamos todos os malefícios, todos os vícios, tudo aquilo que era antes? Antes eu fumava, mas agora eu estou em Cristo. Antes eu bebia cachaça, bebia cerveja. Mas pastor, eu às vezes estou no meio dos amigos, tomo uma cervejinha. Pois se liberte disso, querido. No céu não tem cerveja, não tem cachaça. No céu é lugar de glória. No céu é lugar de glória. E para ir lá, por isso que Jesus diz: tem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. E qual é a vontade de Deus? Está lá em Tessalonicenses. A vontade de Deus é a nossa santificação, que cada um saiba usar este corpo, não a prostituição. Enfim, é uma nova vida. O crente nasceu de novo, começa uma vida nova. Vocês estão entendendo? Porque o pastor está trazendo essa reflexão, a importância de nós fazermos o nosso exame, examinai-vos a vós mesmos. Aí dá um texto sério e forte aqui em 2 Coríntios 13:5, que também fala do exame. 2 Coríntios 13, versículo 5, põe aí no telão. Lá, vamos ler? Todo mundo junto? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É sério. Já pensou? Vive aí cantando, falando, aí eu lembro que eu era quase crente. Eu não bebo cachaça, eu sou quase crente que o resto está no céu. Quase crente vai ficar assistindo, a igreja foi embora. E eu era quase crente, ó.
Ai, que se Jesus viesse agora, quase aqui você subia, mas não subiu. Queridos, os profetas, os pregadores estão nos alertando. Os sinais da vida de Jesus estão patentes diante dos nossos olhos. O que nós precisamos é agora estar pautando, colocando a nossa vida para caminharmos conforme Deus quer que caminhemos. Amém? Sim? Glória a Deus. Glória a Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito no campo, Senhor. Bendito serei onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra. Clamei, bendito serei. Profetiza pra tua vida. Eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito
bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Vale um aplauso a esse Deus de promessas. Ovacione teu santo nome.